Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 12, é o texto que nós estaremos expondo esta noite, dando continuidade à série de sermões expositivos no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei d'água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que o haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te pedimos para que o teu Santo Espírito possa nos ensinar nesta noite, nos dando as lições necessárias nesta porção da tua palavra que nós acabamos de ler. Que nós possamos expô-la com fidelidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados, começando o 2º capítulo de João, nós veremos o primeiro milagre feito por Jesus Cristo. E falaremos essa noite a respeito da manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A manifestação da glória de Jesus. Os irmãos sabem o que é sinal. Sinal é qualquer manifestação que nos permite conhecer, reconhecer ou prever alguma coisa. Ou seja, o sinal aponta para uma realidade além dele. Vou dar alguns exemplos. No trânsito, os sinais são as placas, os semáforos, que nos indicam perigos, nos indicam vias que devemos percorrer, nos indicam como nós devemos conduzir, a hora de parar, a hora de avançar, etc. Nós também temos sinais na medicina. Os profissionais de saúde procuram sinais, também chamados de sintomas, para ajudar a identificar ou indicar qual doença afeta o paciente. Já nas Forças Armadas, os sinais são usados pelos militares como códigos ou gestos para indicar sobre os inimigos, sobre situações de combate ou coisas parecidas. Ou seja, nós estamos muito bem familiarizados com a definição ou o conceito de um sinal. E é trazendo esse conceito que eu quero chamar a atenção para os irmãos de que João usa essa expressão, sinais, para designar os milagres feitos por Jesus Cristo. João chama os milagres de Jesus de sinais, ou seja, os milagres não tinham um fim em si mesmo, mas os milagres eram sinais que apontavam para quem realmente era Jesus. Os milagres de Jesus tinham um propósito de mostrar e identificar, indicar quem de fato era Jesus. É por isso que João
vai separar e destacar no seu evangelho 7 sinais ou 7 milagres que Jesus havia, ou que Jesus fizera na sua vida ministerial. É óbvio que Jesus não fez apenas estes 7. E o próprio João vai dizer isso no final do seu livro, lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, ele vai dizer que muitos outros sinais foram feitos por Jesus Cristo, mas aqueles que João tinha separado, estes que João escreveu, ele colocou nesse livro para que nós pudéssemos crer que Jesus era o Filho de Deus. Portanto, João vai nos mostrar 7 dos sinais que nos ensinam o propósito de cada um deles. Ou seja, o sinal, uma obra de poder operada no reino físico para ilustrar um princípio que opera no reino espiritual. Jesus não fazia esses milagres em vão. Jesus não fazia esses milagres à toa. Jesus operou estes 7 milagres para mostrar 7 princípios, 7 ilustrações de realidade que operavam no reino espiritual. Vou dar alguns exemplos. Jesus multiplicou os pães. Com isso ele mostrou que era o pão da vida. Jesus curava os cegos. Ou melhor, Jesus curou um cego de nascença, registrado no livro de João. Com isso mostrando que ele era a luz do mundo. Ou seja, o sinal aponta para aquele que o realiza e qual o poder daquele que o realiza. Nós iremos no decorrer da exposição do livro analisar cada um desses. Mas hoje vamos ver o primeiro sinal ou o primeiro milagre feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos acompanhar o texto. O texto nos diz que já era o 3º dia ou 3 dias depois. 3 dias depois de quê? 3 dias depois do que havia acontecido no último episódio, que foi Filipe e Natanael seguirem a Jesus. Então, 3 dias depois de que Filipe e Natanael encontram com Jesus e o seguem, é que vai ocorrer uma festa de casamento. E Jesus é o convidado para esse casamento. Provavelmente, nós não temos certeza, mas ao que tudo indica, eram parentes ou amigos muito chegados de Jesus Cristo e de sua família. É muito provável que sejam parentes, porque Maria aqui se apresenta não apenas como uma mera convidada, mas alguém que está ajudando na realização da festa. Isso pode explicar como ela soube que tinha acabado o vinho e foi procurar a Jesus. O vinho era um artigo indispensável nas festas. E também era um símbolo de alegria e festividade para os judeus. E o interessante é que há evidências de que essas festas duravam cerca de uma semana. E quem patrocinava essa festa, diferente do que é mais comum hoje, era o noivo e a sua família, não a família da noiva. Então, o vinho era um artigo indispensável e faltar vinho numa festa de casamento que durava uma semana era algo extremamente vergonhoso. E há relatos históricos, e a gente pode encontrar evidência, de que um noivo poderia estar sujeito a uma abertura de um processo pelos parentes ofendidos da noiva. Então, era algo extremamente embaraçoso. E naquela circunstância embaraçosa, quando faltou o vinho, Maria tentou ajudar de alguma maneira, comentando e levando isso para Jesus, dizendo: olha, eles não têm vinho. E a resposta de Jesus é: o que você tem a ver comigo? Ou o que há entre mim e ti? Estritamente falando, se nós formos traduzir esse texto do original grego, a expressão é: o que é que há comum entre mim e ti?
o que você e eu temos em comum à medida que se trata desta questão. Aqui é, no mínimo, uma expressão de repreensão moderada. Tanto que as palavras de Jesus, continuando, minha hora ainda não chegou, claramente indicam que Jesus tinha consciência de estar cumprindo uma tarefa que lhe fora confiada ao Pai, mostrando o objetivo de Jesus neste mundo. Tanto é que quando ele usa essa palavra, a minha hora não chegou, essa palavra hora constantemente se refere à morte de Jesus na cruz, bem como a sua exaltação e todas as consequências derivadas disso. Então Jesus, é como se Jesus estivesse direcionando a palavra para Maria, dizendo, olha, o meu objetivo está muito bem traçado. Qual é a relação que você tem comigo diante disso? Continuando, alguma coisa que Jesus disse fez com que Maria soubesse que ele iria resolver a situação. E aí, Maria pede para que os serventes obedecessem a Jesus. Então haviam 6 talhas. Pode passar a imagem. Vocês estão acompanhando aqui a projeção de que é uma talha usada até hoje na Europa para a fabricação do vinho. Pode passar. E aí vocês têm uma imagem do que é uma talha, como o texto nos diz, de pedra. Essa talha de pedra era utilizada para a purificação dos judeus, que tinham o hábito de lavarem as mãos, não por higiene como nós temos hoje, mas um ato religioso. Não apenas lavarem as mãos antes das refeições, mas também um ato de purificação que eles tinham. Então era comum vocês encontrarem essas talhas de pedra como uma espécie de tanque, de reservatório de água. Bom, de acordo com o texto, cada talha continha aproximadamente, poderia conter aproximadamente 100 litros. Se são 6 talhas, então ao todo seriam 600 litros. E é isso que Jesus pede, para que encham cada uma dessas talhas até a boca de água. E aí, depois que elas estiveram cheias, então eles transformam em vinho. E aí eles colocam lá com boquinha, tiram, enchem a jarra e levam para servir. Só que antes de servir, esse vinho, essa bebida era levada para o administrador da festa. E aí ele bebe o melhor vinho que ele já bebeu em toda a sua vida. E aí ele chama o dono da festa, o noivo, perdão, e vai dizer, olha, o costume nós temos, o protocolo é servir o melhor vinho no começo. Porque depois que o pessoal já está mais entorpecido, aí você pega o pior vinho e coloca que aí ninguém percebe. Você fez o contrário aqui. O melhor vinho está deixando para servir por último. Então, o texto vai nos narrar que o Senhor manifesta a sua glória pela primeira vez aos homens. É o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo. E os seus discípulos creram nele. Irmãos, é necessário fazer alguns esclarecimentos desse milagre, para evitar qualquer mal entendido. Primeiro, Jesus olha para Maria, no versículo 4, e diz, mulher. Muitos acham que Jesus foi ignorante aqui, mas não houve desrespeito de Jesus, muito menos Jesus estava sendo rude para com Maria. Essa expressão, mulher, era a forma como os judeus tratavam as suas mães. Não é bem traduzido. Nós não temos um equivalente moderno para essa expressão. O mais próximo que nós chegamos seria senhora. Mas mesmo assim, não contempla o sentido da palavra. Então era comum os judeus referirem-se às suas mães, às mulheres, por um título. Aqui foi traduzido por mulher, mas o esclarecimento é que Jesus não estava sendo rude, muito menos desrespeitoso com Maria. Segundo lugar, irmãos, não pode haver nenhum fundamento
nenhuma base para afirmar aqui, nesse texto, que Maria é mediadora, ou Maria é nossa intercessora, como dizem os romanos, ou aquela velha frase, peça à mãe que o filho dá. Não há o menor cabimento aqui. Até porque nós vamos ver algumas razões porque não pode haver esse tipo de coisa. Primeiro, pela expressão utilizada por Jesus. Que tenho eu contigo? Que eu já expliquei para vocês. Qual a relação que há entre o meu ministério e o fato de você ser minha mãe? Era como se fosse mais ou menos isso. O próprio Jesus deixa muito claro. Não há nenhuma relação de Jesus com Maria no sentido ministerial da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus declara no início de seu ministério sua completa liberdade em relação a qualquer tipo de conselho, agenda ou manipulação humana. Maria, como qualquer outra pessoa, deveria também ir a Jesus como o Messias prometido. Maria, como qualquer outra pessoa, deveria crer em Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nem ela, nem ninguém poderiam ousadamente presumir abordar Jesus com excessiva intimidade. Não há fundamento bíblico para esse tipo de coisa. Segunda razão, se fosse assim, nós não iríamos orar uns pelos outros. A palavra de Deus pede para que nós peçamos uns pelos outros. Nós oramos uns pelos outros. Nós pedimos uns pelos outros. Então quer dizer que se eu chegar a Deus, em nome do Senhor Jesus, pedindo para algum irmão, eu sou o intercessor, o mediador? Não. Eu sou apenas um irmão que está pedindo ao Deus Todo-Poderoso que eu reconheço, que ajude na sua determinada circunstância que ele enfrenta. Ademais, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Terceiro esclarecimento que eu gostaria de fazer com os irmãos aqui é que o vinho aqui era bebida alcoólica e o seu excesso causava embriaguez. Mentem aqueles que querem distorcer o texto e o contexto das Escrituras, dizendo que vinho era como se fosse um suco de uva que não embriagava. Nós já temos um estudo sobre isso aqui. Muito pelo contrário. Tanto que no próprio texto a gente tem como comprovação disso, de que o melhor vinho era servido por último. Por quê? Porque os convidados já estavam mais com o seu paladar mais entorpecido para não saber identificar a pureza ou a qualidade do vinho. Então, sem essa de que era um suco de uva sem álcool. Longe de imaginar. Ou seria o quê? Um suco de uva com açúcar, mais docinho, mais gostosinho? Óbvio que isso não existe. O vinho aqui era bebida alcoólica, sim. E por fim, eles estavam numa festa. É preciso entender isso. Era uma festa como qualquer outra que nós temos hoje. Com muita alegria, com música, com festejo de um casamento. As bodas estavam sendo celebradas ali. Então, diante do texto, quais são as lições que nós tiramos para as nossas vidas desta passagem? A primeira delas é que nós precisamos fazer o que Jesus nos manda. Nesse sentido aqui, observe como Maria tinha razão. Ela vai dizer no versículo 5: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Meus amados irmãos, encher 600 litros de água não é uma tarefa muito fácil. Provavelmente eles estavam tirando essa água de um poço que havia ou na casa, ou próximo da casa, ou em algum local. Então, são 600 litros de água, e lembrando que nessa época é óbvio que não havia água encanada, mangueira, nem bomba. Enchiam manualmente isso. Então, não é fácil. Agora imagine esses serventes
enchendo as talhas com água. O que poderia passar pela cabeça deles? Deus o sabe. Bom, mas eles assim fizeram, conforme a ordem de Jesus. Trazendo para os nossos dias, meus amados irmãos, nós muitas vezes queremos que o Senhor nos abençoe, mas não há confiança nele. Não há obediência a Ele. É óbvio que Deus não vai nos dar as coisas mediante a nossa obediência. Não é esse o ponto que eu estou me referindo aqui. O que eu estou dizendo é que é necessário que nós confiemos no Senhor, que nós façamos o que Ele nos diz, façamos o que Ele nos ordena. Muitas vezes parece difícil a tarefa, muitas vezes parece impossível para nós. Muitas vezes o trabalho parece mais hercúleo do que imaginamos. Mas é necessário confiarmos naquele que sabe todas as coisas, que opera todas as coisas. E muitas vezes nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor requer de nós. A primeira coisa que o Senhor requer de nós é fé. Que creiamos nele, que confiemos nele. Confiemos nele não apenas para a salvação, confiemos nele também no dia a dia. No texto que nós lemos na leitura devocional, o Senhor Jesus mostra isso de forma clara. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vocês, com a ansiedade de vocês podem acrescentar um côvado, ou 1 centímetro, ou meio metro que seja na vossa vida? Claro que não. E por que tanto desespero, tanta ansiedade, tanta agonia, tanto incômodo? Jesus vai dizer, olha, quem é para estar preocupado assim com o que come, com o que bebe, com o que veste, com o que vai fazer? São aqueles que não conhecem ao Pai. São os gentios. Aqueles que não conhecem a Deus Todo-Poderoso. Vocês não. A vocês já foi revelado o poder de Deus. Israel, o apóstolo Paulo nos diz, era o povo a quem o Senhor revelou os seus oráculos. Está escrito lá em Romanos. Os gentios não. Os gentios tinham os seus deuses. Israel tinha o Deus que havia se revelado em Abraão, em Isaac e Jacó, e havia revelado sua glória com muito poder, tirando-os do Egito. Como é que vocês andam preocupados? Os gentios têm justificativo. Mesma coisa somos nós. Nós conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo. Creiamos nele e façamos a sua vontade contida nas Escrituras Sagradas. Estes serventes assim o fizeram. O texto nos diz, não nos diz que eles questionaram. Simplesmente nos diz que eles fizeram exatamente como Jesus fez, o ordenou. E eles as encheram totalmente. Está escrito no versículo 7. Segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos, dessa passagem, é que devemos aprender sobre o objetivo desse sinal. Por que esse sinal foi feito? Observe que o texto não entra em detalhes. Quem era o noivo, quem era a noiva, quem era a família do noivo, quem era a família da noiva. Não entra em detalhes. As pessoas às vezes querem ler o texto procurando coisas que o texto não quer dizer. E aí ficam procurando pelo em ovo. O autor não nos diz detalhes a respeito dessa festa, porque o objetivo não era mostrar os detalhes. O objetivo aqui era mostrar que Jesus estava fazendo um sinal e estava manifestando a sua glória. Jesus queria mostrar a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Porque até aqui não havia ainda sido manifestada a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele ainda não havia realizado nenhum milagre. Ele era um cidadão comum em Israel. Agora não. A partir de agora, nós temos o primeiro sinal mostrando que a sua glória está sendo revelada, está sendo mostrada aos homens. E essa expressão, mostrar a sua glória, está claro no versículo 11. Acompanhe comigo. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória. Manifestou a sua glória.
No Antigo Testamento, os sinais, os prodígios e as maravilhas que o nosso Deus realizava eram ditos como manifestação de sua glória. O Senhor manifestou os seus feitos, manifestou a sua glória na criação. O Senhor manifestou a sua glória tirando o povo de Israel do Egito em direção à terra prometida. O Senhor manifestou a sua glória nas vitórias do povo de Israel quando combatiam com os seus inimigos. O Senhor manifestou a sua glória todas as vezes que o Senhor operava milagres, sinais e prodígios. Era essa expressão que o Antigo Testamento utiliza para se referir aos milagres, a manifestação da glória de Deus. E é isso que o texto vai nos mostrar. Com isso, Jesus manifesta a sua glória. E qual o objetivo dessa manifestação dessa glória? É o terceiro e última lição que nós tiramos nessa noite. É para que os seus discípulos pudessem crer nele. E é isso que precisamos fazer. Crer em Jesus. Ainda no verso 11, a última frase do verso 11. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse sinal, irmãos, mostrou que Jesus é Deus. É o único capaz de criar, de alterar os elementos que ele mesmo criou. É o único capaz de fazer isso. Quem criou todas as coisas? Jesus. João capítulo 1 diz, sem ele, nada do que foi feito seria feito. Ele estava no início da criação. No princípio era o Verbo. No princípio era ele. No princípio, quando diz, haja luz, Jesus estava lá. A segunda pessoa da Trindade estava lá. O Filho estava presente. Esse Filho encarna-se e o poder continua. E o poder é manifesto com o objetivo de que as pessoas crescem nele. Percebam que Jesus compreende o ser humano, as nossas fraquezas, as nossas limitações. No domingo passado, nós pregamos exatamente sobre o questionamento que Natanael fez. E nós vimos que é lícito, é nobre questionarmos, procurarmos entender. O que é condenável é a rejeição automática, sem sequer questionar, ou analisar, ou ouvir. Jesus sabia que precisava mostrar para os seus discípulos o seu poder, para que eles pudessem ver que, de fato, o que ele estava falando era verdade. Que ele era a própria verdade. Que ele era o Deus encarnado. E é isso que acontece com a sua glória. Os seus discípulos, pela fé, perceberam esta glória por trás desse sinal. E eles creram nele. E eles acreditaram que ali, de fato, estava o Messias prometido. Os discípulos, nesse momento, que a princípio seguiram só pela sua palavra, só pelo que João Batista havia dito, nesse momento tem a sua fé fortalecida. Não havia mais como duvidar de que este a quem eles estavam seguindo era de fato o Filho de Deus. Isso nos ensina que não crer em Jesus após a manifestação da sua glória traz consequências terríveis, traz a condenação e a morte eterna. Concluindo, meus amados irmãos, Jesus é Deus. E assim como Deus criou todas as coisas do nada, Jesus tem poder sobre os elementos da sua criação. Jesus tem poder sobre sua criação. Jesus tem poder sobre o universo. E quando lhe apraz, ele interfere. Quando lhe apraz, ele muda as circunstâncias. Com um único objetivo: manifestar a sua glória, o seu poder. Não para satisfazer as vontades humanas. Longe disso. Por isso, fujam
desse evangelicalismo comercial que atrai as pessoas prometendo milagres, poderes ou coisas parecidas. Jesus não trabalha assim. Nós acompanhamos no texto. Jesus manifesta a sua glória quando lhe apraz, para que os homens creiam nele. Quero fazer algumas aplicações, na verdade 3. A primeira delas, Jesus não está alheio ao nosso cotidiano. Ele conhece. Casamento, festas. Não pode haver essa dicotomia entre vida material e vida espiritual. A vida dos verdadeiros servos de Deus, dos verdadeiros filhos de Deus, é uma vida transformada em todas as áreas. Jesus está presente em absolutamente todas as áreas, todos os departamentos de nossa vida. Felizmente a gente acaba tendo aquela ideia antiga, não é? De que eu chego na igreja e preciso orar pela minha vida espiritual. Não, porque a minha vida material está tudo bem. Ou orem pela minha vida material, pelo meu trabalho, pela minha escola, pelos meus estudos. Porque a vida espiritual também está tudo bem. Estou vindo na igreja toda semana, é assim que as pessoas pensam. E é um pensamento que não é bíblico. Não está nas Escrituras. No seu casamento, no seu dia a dia, no seu acordar, no seu levantar, em todas as suas atividades, Jesus está presente. Jesus está sabendo de tudo o que acontece. Segunda aplicação é que perceba como Jesus se importou com aquela situação social naquele momento. Jesus pode evitar embaraços maiores. Foi assim que ele fez naquela festa. Seria embaraçoso para aquele noivo uma situação dessa. Jesus pode também nos tirar de vários embaraços, de várias dificuldades. Precisamos confiar nele. Entretanto, o importante é que nós, como filhos de Deus, saibamos nos comportar como verdadeiros filhos de Deus, evitando escândalos, evitando atitudes que façam com que os ímpios apontem e digam: aquilo é crente? Aquilo diz servir a Jesus? É importante nós fazermos como o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 1. Portem-se de modo digno da vocação a qual vocês foram chamados. Se comportem como verdadeiros servos de Deus, como verdadeiros filhos de Deus. E não se preocupe com os embaraços da vida. Se o embaraço for porque nós defendemos a fé em Cristo, cremos no Senhor Jesus, é um excelente embaraço. Continuemos assim. Agora, se for as demais circunstâncias que comprometam o nosso relacionamento ou causem algum escândalo, não de nossa parte, confiemos no Senhor, que Ele é capaz de nos livrar disso, ainda que seja o mais difícil possível. Terceira e última aplicação é que nós precisamos reconhecer a sua glória nos mínimos detalhes em nossas vidas. Às vezes a gente está esperando algo grandioso, algo miraculoso, no sentido de realmente vermos aqui uma água ser transformada num vinho. Mas, meus amados irmãos, só o fato de vocês estarem aqui, nesta noite, glorificando a Deus, cultuando a Deus, reconhecendo Jesus Cristo como o seu Salvador, só isto, por si só, é o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano. Por que o mundo não está aqui? Por que o mundo desconhece a Jesus Cristo? A resposta a gente encontra no apóstolo Paulo, porque eles estão mortos espiritualmente. E por que vocês reconhecem a Cristo? Porque Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Aconteceu um milagre. O milagre de vocês, estando mortos espiritualmente, ressuscitarem, terem vida em Cristo. Isso
já é motivo para sermos gratos ao Senhor. Mas mais do que isso, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no sustento, quantas e quantas vezes nós não somos libertos da morte ou de males que acontecem e a gente nem percebe. Todos os dias ocorre a manifestação da glória de Deus em nossas vidas. E muitas vezes nós não reconhecemos isso. O mais importante desse sinal não é a festa, não são os convidados, não é a quantidade de vinho, embora o texto mostre claramente que Jesus fez isso em abundância. Você já imaginou? 600 litros de vinho? Nossas caixas d'água têm 500 litros, às vezes 1000 litros. Você já imaginou quase uma caixa d'água cheia de vinho? Jesus fez isso em abundância, não foi com conta-gota, não foi dosado. Isso mostra a grandiosidade do nosso Deus. O mais importante deste milagre, o mais importante desse sinal, é que nós precisamos crer no Senhor Jesus como Deus, como Messias, como o único capaz de perdoar os nossos pecados. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.